Olá! Olá, seja bem-vindo! Mais uma vez juntos na prática da terapia Neurô em Gotas. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Muito bom, continuamos então com a relação do sistema nervoso autonômico e como os gânglios influenciam os tecidos alvos, né? Recapitulando, a gente tem o sistema nervoso central em nível romboencéfalo. A gente tem nervos de origem simpática e parasimpática saindo nesse nível, sendo que o simpático desce e tem a sua emergência em T1 até L3, e o parasimpático desce pelo gânglio vagal, desce pelo lado da coluna. Esses nervos se encontram, os nervos lançam um axônio pré-ganglionar que se encontra com os gânglios autonômicos simpáticos e parasimpáticos, e esses gânglios são os responsáveis por respostas em todos os níveis autonômicos. Esses gânglios lançam seu gânglio pós-ganglionar, seu axônio pós-ganglionar, e esses axônios têm relação com os tecidos alvos. Interessante que os gânglios estão sujeitos à aplicação do neuroterapêutico. O neuroterapêutico aplicado no gânglio. Esse gânglio consegue responder positivamente, e os gânglios são elementos que, em última análise, se permitem ser os grandes guardiões teciduais ou da área onde eles estão inseridos. Então, quando a gente tem um gânglio, por exemplo, autonômico, como o gânglio esfenopalatino, a gente vai ver, esse gânglio, ele é responsável por toda a área da maxila. E esse gânglio, quando a maxila, através de dentes, através de sinusite, se congestiona, esse gânglio, por ser um elemento que é sacrificial, ele também fica congestionado. E ele começa a ter dificuldades no seu trabalho, e com isso, uma sinusite pode levar, por exemplo, a respostas ganglionares ruins. Uma dor de dente ou um dente que esteja infeccionado pode levar a respostas do gânglio esfenopalatino, respostas ruins. Então, o gânglio é o elemento que se sacrifica pelo local onde ele está inserido. No caso do esfenopalatino, a maxila. Isso é muito bom porque quando você aplica a procaína 0,7% no gânglio, você consegue uma resposta desse gânglio se livrar, ele se limpa, e com isso você tem uma espécie de reset, você volta ao zero, e ao voltar ao zero, consegue-se uma limpeza com relação, por exemplo, no gânglio esfenopalatino, a sinusites, com relação a dores dentárias de origem obscura, as dores se vão, ou o dente que você pensava que era o dente responsável pela dor, a dor some daquele dente, aparece em outro, agora na realidade. Ou seja, quando você aplica o neuroterapêutico no gânglio, a resposta ganglionar é uma resposta tão positiva que permite com que nós tenhamos cura, que nós tenhamos uma possibilidade do organismo se auto-eco-organizar. E auto-eco-organização se chama cura. Muito bem. Com relação à inflamação, nós temos o seguinte. Nós temos que os gânglios autonômicos são responsáveis pela resposta vascular, pela modulação das funções da resposta imunocitária, ou resposta imunológica. Os gânglios são grandes responsáveis por isso, e também a regulação de citocinas, quimioquinas, fatores de crescimento, ou seja, os gânglios interferem no local onde eles estão inseridos, em todos os níveis, né? Como a terapia neural é psiconeuro, endócrino e imunologia, sendo o psico a psique, onde tudo começa, onde todos os nossos as nossas interações com o meio ambiente começam, porque muitas vezes tudo vai depender de como eu vejo o mundo. Essa psique influencia o sistema nervoso autonômico. Esse sistema nervoso autonômico tem a primazia sobre o sistema
de resposta em nível todos os hormônios, né? Respostas hormonais, e nós temos também que esse sistema tem influência sobre a resposta imunológica. Então, psiconeuroendócrino, endócrino imunologia é o nome da terapia neural. Em última análise, quando a gente trata do sistema nervoso autonômico, estamos tratando também a questão endócrino e também tratando a questão imunológica, de maneira que quaisquer problemas imunológicos têm a sua origem lá, segundo a escola russa, o nervismo, a gente tem que as respostas endócrinas podem ser moduladas pelo sistema nervoso autonômico e as respostas endócrinas e as respostas imunológicas endócrinas podem ser estimuladas pelo sistema ou moduladas pelo sistema nervoso autonômico. E esses sistemas estão subordinados à psique. Como há uma troca muito grande, o neural terapêutico procaína também pode, por exemplo, acessar o sistema límbico e permitir com que essa pessoa tire os seus engramas e consiga modular, se auto-eco-organizar e modular todo o sistema. Então a inflamação, que é a resposta principal do organismo na manutenção da vida. A inflamação normalmente é uma resposta, e essa resposta é seguida de uma pergunta. A pergunta pode ser desde bater a mão na mesa até uma facada, um tiro. A resposta inflamatória é semelhante. O que muda se chama a magnitude da resposta, e o sistema nervoso autonômico é o responsável por modular essa magnitude. Em outras gotas nós vamos ver também o termo inflammaging. Inflammaging é um termo que mostra que conforme a idade vai chegando, as pessoas têm uma tendência maior a terem respostas inflamatórias, e essas respostas inflamatórias ligadas à idade muitas vezes são os requisitos necessários para que se envelheça de uma maneira não muito boa. E com isso, a neural terapêutica, a procaína, a 0,7, consegue modular essas respostas, consegue fazer com que a inflamação em pessoas mais velhas tenha uma magnitude menor. E não só a procaína 0,7%, mas também a procaína benzoica intramuscular 2% consegue respostas excelentes para que nós tenhamos uma velhice mais feliz. Então, dada essa introdução, agora nós vamos continuar o nosso trabalho mostrando gânglio a gânglio do sistema nervoso autonômico na parte da cabeça e pescoço, de maneira que nós possamos caminhar nesse sentido para entendermos melhor a terapia neural.